A paz do Senhor. Mais uma vez o Senhor me dá a oportunidade de estar aqui trazendo essa mensagem, né? Eu não sei se eu já falei, né? Mas eu vou falar, né? Eu nunca sei, né? O que o Senhor quer que eu fale, né? A mensagem que o Senhor quer que eu esteja falando aqui, trazendo aqui. Eu só sei assim, né? Que é cada processo que eu passo é uma mensagem, né? E aí, por exemplo, esses dias mesmo eu passei por um momento meio complicado, né? E aí o Senhor logo me falou que eu já ia, né, me preparar, né, para poder trazer a mensagem, mas eu não sabia qual era o tema. Na verdade, eu pensei que ia ser outra coisa, né? Que eu ia falar sobre outra coisa, mas a verdade, com o desenrolar, né, das coisas, o tempo foi passando e aí quando foi hoje que eu fui entender, né, o que o Senhor queria que eu falasse aqui, porque a mensagem não é minha, corta tanto para lá como para cá e serve para mim também, né? Como eu falei, não adianta eu estar falando aqui dos outros, né? Mas na verdade eu estou trazendo aqui a palavra, não é a minha palavra, não é o que eu quero falar, mas sim o que o Senhor quer que eu fale, né? Essa é a verdade, né? Então, estou aqui também querendo agradecer as pessoas, né? Tem pessoas que têm certeza, em nome de Jesus, eu tenho que pensar assim, né? Que tem pessoas que torcem, né? Pela gente, né? Tem pessoas que têm orado por mim, né? Isso é importante demais, né? E outra coisa também, né? Eu nem sei se era para estar falando isso aqui, que às vezes as pessoas, eu não sei se é por medo ou se é não sei. Às vezes a gente recebe algumas mensagens, né? Eu, sinceramente, eu não tenho nada a ver com muita coisa, né? Porém, eu sou assim, eu sou uma dona de casa, né? Eu fico aqui na minha casa cuidando das minhas coisas. Porém, assim, eu sou um soldado, né? Eu não sou, assim, tem algumas guerras que eu não sou convocada, mas aquelas que o Senhor me convoca, eu vou. Então, tem algumas que eu falo assim, olha, não tenho nada a ver com isso. Como eu falei, não adianta a gente passar um óleo na testa e querer, né, encarar algumas coisas. Eu não, nem me medo, né, arrumar problema para mim mesmo, né. Mas aquela história, né, a gente tá quieto, né, e o Senhor tá vendo, porque eu acho assim, toda criança tem um pai. Mesmo depois de adulta, ela continua tendo pai. E eu falo assim de mim mesma, né? Eu creio que, assim, nós estamos guardados por Deus, é um Deus todo-poderoso, e a gente, assim, a gente não está largado no mundo, a gente tem dono. Então, assim, a gente fica na da gente, né? Eu faço aquilo que o Senhor me manda fazer. E eu tenho certeza que, assim, o Senhor não me mandou entrar em coisas que não é para me entrar, né? Então eu tô quietinha. Porém, aquela história, né? O inimigo, eu não sei se o inimigo ele fica com raiva, ou se ele fica com medo, ou o que que ele fica, né? Que aí ele começa, né? E todos sabem o que é que eu tô falando. Então, mas vamos orar, né? E vamos entregar na mão do Senhor. Mas voltando aqui, esses dias, eu vou tentar entrar agora na mensagem, como sempre falo, eu não sou pregadora, eu sou uma mera dona de casa, porém eu faço aquilo que o Senhor me manda, né? E essa mensagem eu achei muito interessante, porque realmente eu passei por algumas coisas assim engraçadas, engraçada não, assim, coisas que eu vim observando, né? Tanto que eu fico observando que às vezes eu falo, Senhor, eu não entendi aquilo, Senhor, eu não entendi aquilo, eu fico perguntando, Senhor, né? E às vezes o Senhor me fala e às vezes não, às vezes o Senhor fica calado, tem vezes que o Senhor fica calado para me falar depois, e umas coisas assim, e teve momentos aí que o Senhor me falou depois, né? Ou, não sei se foi o Senhor, mas eu consegui entender depois, né? Então, a pergunta é, né, o tema da pregação é para onde você está olhando, né? E aí esses dias eu tenho observado muito essa questão do olhar. O olhar, ele é perigoso demais, né? Eu não tinha prestado atenção nisso, né? Mas o olhar é muito perigoso. Ele pode dizer muita coisa ou pode não dizer nada, né? Ele pode, não sei se eu poderia dizer assim, né? Que eu não tenho aquelas palavras, né? Bem colocadas, aquelas palavras bonitas, né? Como as pessoas usam, né? Como todo mundo sabe, né? Eu não sou um tipo de pessoa que tem estudo, mas eu vou tentar falar da minha forma, né? Então, eu fui observar, né? Esses dias eu estava observando algumas coisas, né? E o olhar realmente ele diz muita coisa, né? E eu vou ler aqui para a gente entrar na mensagem,
É lá em 2 Samuel, né, 11, o primeiro versículo diz assim: E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem à guerra, enviou Davi a Joabe e com ele os seus servos e todo o Israel. E eles destruíram os filhos de Amon e cercaram a Rabá, porém Davi ficou em Jerusalém. Continuando. E aconteceu que numa tarde se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real e viu do terraço a uma mulher que se estava lavando. E era esta mulher muito formosa à vista. E mandou Davi indagar quem era aquela mulher. E disseram: Porventura não é esta Betseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o heteu? Então enviou Davi mensageiros e mandou trazê-la. E ela veio, e ele se deitou com ela, pois já estava purificada da sua imundície. Então voltou ela para a sua casa. E a mulher concebeu e mandou dizer a Davi: Estou grávida. E aí, tudo começou como? Foi no olhar? Não foi. Eu poderia falar assim, tudo começou no olhar. Não foi. Tudo começou é que há tempo para todas as coisas, né? A verdade é essa. Tem coisa que pode, tem coisa que não pode, né? E Davi, ele mandou todo mundo para a guerra. Era tempo de guerra. O Davi, tanto que aqui no começo está dizendo assim: E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem à guerra. Os reis saem à guerra. Os reis não vão descansar. Os reis não vão dormir. Os reis não vão atrás de mulher fora. Os reis, né, não vão, né, fazer aquilo que eles têm vontade de fazer, ficar à vontade, não. Os reis saem à guerra. Só que Davi não saiu à guerra. Davi ficou em casa, no seu leito, deitadinho, né? Davi ficou passeando pelo castelo, pelo palácio. E aí viu quem? Uma mulher linda, né? Se banhando, maravilhosa. Só que era mulher de um outro homem. E ele simplesmente olhou e viu aquela mulher linda, maravilhosa e mandou, né? Perguntou, se interessou. E mandou chamar aquela mulher e se deitou com aquela mulher. Só que aquela mulher, ela engravidou, né? Então, tudo começou a pessoa não tendo, né? Não fazendo o que tem que ser feito. Quantas pessoas, né? Que deveriam estar trabalhando, que deveria estar fazendo o que é certo, né? Deveria fazer aquilo que no tempo que tem que ser feito, fazer, né? Porque a verdade é, nós estamos em guerra. Nós estamos em guerra e quanto mais coisa certa a gente fazer ou fizer, melhor. Agora, se a gente fica em casa, ocioso, né? Se passa da hora de tomar o café, fica agoniado. Ai, não tomei café ainda. Se passa da hora de estar num compromisso, alguém demorou, já fica num desespero, né? É complicado. A gente não está fazendo aquilo que tem que ser feito. Essa é a verdade, né? Essa é a verdade. Davi era para estar junto, né, com os soldados na guerra. Davi não era para estar em casa. Davi era para estar na guerra. Mas Davi estava em casa, deitado, como eu falei, né, passeando. E aí ele fez o que era errado. Deitou com a mulher dos outros. E aí eu vou tentar adiantar, porque assim, eu tenho certeza que as pessoas vão conferir lá na Bíblia, né? Que tem que se fazer isso, não pode ficar na minha palavra. Tem, sempre que alguém estiver falando a mensagem que diz que vem do Senhor, tem que ir lá na palavra, tem que ir na Bíblia conferir, né? Então, ele se deitou, a mulher engravidou, e aí o que aconteceu? O homem que era mulher dessa mulher, né? Acabou que Davi mandou chamar ele, né? Explicou lá para o comandante que estava lá na guerra, para mandar ele vir aqui, lá perto dele, onde ele estava, né? E aí ele quis que aquele soldado fosse para a casa dele para poder deitar com a mulher dele, porque qualquer coisa, né, o filho era dele,
né? Mas aquela história, né? Aquilo que o homem não vê, Deus vê. Por isso que eu falo, não adianta você querer enganar o homem. Não adianta. Você pode tentar enganar o homem, mas a Deus você não engana. Não adianta você querer enganar o homem, né? Então, só que Urias foi, chegou até ele perguntou como é que estava a guerra, isso, aquilo, outro, e aí Davi pegou e mandou ele para casa deitar com a mulher dele, só que ele não foi. Ele não foi, né? E depois, acho que Davi tentou de novo, para poder, deu bebida, fez um monte de coisa, ele disse que não ia, por quê? Como é que ele ia, se, né, se a arca estava lá, o pessoal estava lá na guerra, era tempo de guerra, como é que ele ia para a casa dele? Olha o pensamento do marido da mulher que morreu, do marido, né, da mulher que Davi matou, né? Olha o pensamento dele. Ele falou que não ia de maneira nenhuma lá deitar, né? Ficar à vontade com a mulher dele. E era a mulher dele, ele poderia fazer isso. O rei tinha liberado. Porque, tipo assim, estava em guerra. Não, que não ia de maneira nenhuma, né? Estava preocupado, isso, aquilo, outro. Aí o que Davi fez? Pegou ele, né? E falou com o comandante, o Joabe, para que colocasse ele na frente da guerra para que ele morresse. E aí, realmente, ele fez, né? Mandaram um recado para Davi, falando que Davi, que, né, o que ele tinha querido, o que ele queria foi bem sucedido, só que, né, se escondeu ali, e aí escondeu, né, Davi escondeu o que tinha acontecido, o homem morreu, acabou, acabou. Só que não, né? Se a gente pensa que a gente vai fazer alguma coisa escondido, que ninguém está vendo, saiba que Deus está vendo. Ah, mas ninguém está vendo, Deus está vendo, né? E Deus tem as formas, porque Deus é muito inteligente, Deus é sábio, né? Deus tem a forma de mostrar, porque Deus, um tempo depois, Deus pegou e mandou, né? O profeta lá, e aí fez todo um desenrolar na conversa e depois mostrou o pecado de Davi, que eu não vou entrar nos detalhes, né? E Deus falou que o mal, né, ia chegar na casa de Davi, né? Por causa daquilo ali, porque Deus não gostou, né? Deus não gostou. O homem era um homem guerreiro na guerra, lutando por todos ali, inclusive pelo rei, né? Que se você buscar na Bíblia, ele estava falando que estava ali guerreando por todo mundo, né? E aí, preocupado com a guerra, né? Um homem certo, um homem justo, para Davi como um rei, como Deus já tinha dado tanta coisa maravilhosa para ele, o homem só tinha mulher, né? A Bíblia diz isso. E ele foi lá, ficou com a mulher, matou ele, né? E depois não mandou chamar a mulher de novo, foi para morar com ela, com ele. Mas só que Deus não gostou daquilo ali de maneira nenhuma, que Deus é justo, né? E aí Deus falou que o mal ia chegar na casa de Davi. Depois dá para ver, se você buscar na história de Davi, o negócio ali ficou feio, né? Foi tanta coisa que é ruim que aconteceu com Davi que eu vou te falar. O negócio ficou feio, porque Deus, né? Deus, ele... O que a gente planta, a gente colhe. Essa é a verdade, né? E Deus está vendo. Tem umas pessoas que fazem as coisas e pensam que Deus não está vendo. Mas Deus está vendo, né? Com certeza, né? E eu estou falando assim de questão, né? É assim, o olhar da gente, né? Como as coisas que a gente olha, como a gente olha, né? E eu quero entrar assim, eu contei, né, mais ou menos a história aí, sobre como Davi fez, né, o adultério, depois ele matou o homem, né, essas coisas, né, terríveis que Davi fez, né, mas era um homem segundo, né, o coração de Deus. Mas vamos seguir. E aí, já entrando na mensagem, eu li a parte da Bíblia agora, eu expliquei mais ou menos, né? Que, como eu falei, o Davi não era para estar em casa lá à vontade. Quantas pessoas estão assim, né? Em casa à vontade. Aí, se aquilo que ele quer não acontece, ele fica ocioso e aí ele já começa a navegar na internet e aí já começa, aí que começa, aí que tá o problema, né? Porque não sai mais para rua. O pecado agora não tá mais no quintal, não. O pecado tá dentro de casa, uma telinha, né? Eu vou falar agora de telinha, porque poderia falar também que tem pessoas que saem na rua, isso, aquilo, outro, mas o pecado começa na telinha, né? Então, e eu não estou falando aqui de ninguém, não, estou falando de mim mesma, porque eu não adianta eu querer vigiar os outros, né? Eu tenho que me vigiar. E, inclusive, eu estava até, né, escrevendo para não esquecer, que eu sou um tipo de pessoa assim, eu acredito nas pessoas, né? A gente acredita, eu não posso viver só em desconfiança. Porém, maldito é o homem que confia. Acreditar é uma coisa, agora confiar totalmente é outra história. A gente não pode confiar totalmente,
né? A gente não pode confiar nem na gente. Já viu quando, meu Deus, por que eu fiz isso? Não era para me ter feito. Confiei em mim? Confiei, me dei mal. Não posso confiar em mim. Eu tenho que confiar em Deus para que Deus venha me livrar, né, do mal. Essa é a verdade. Então, esses dias, como eu falei, eu tive alguma experiência, né, bem interessante. Como eu falei, tudo começa em um olhar, né? E aqui eu tô procurando um lugar para mim poder entrar, né? Porque, como eu falei, chega um certo momento assim, o Senhor fala, ó, você vai trazer a mensagem, né? E aí, teve um certo momento, né? Que eu estava navegando na internet, né? E aí apareceu uma cena assim. Um homem sentado numa mesa só, olhando para uma outra mesa que tinha uma mulher e um homem. Então esse homem tinha um olhar assim bem interessante, né? Só que ele olhava para aquela mulher, eu não sei o que ele pensava, né? Qual a informação que ele passava. Só que aquela mulher ficava do outro lado ali, sentada na mesa com outro homem, ela começava a ficar muito nervosa. E aí ela começou a beber, né? Beber, e ela sempre olhando, né, disfarçada, mas olhava para esse homem que estava em outra mesa. Então, aí eu fiquei observando, né? Aí o outro olho, um homem com um olhar bem bonito, bem interessante, sabe? Mas eu não entendi, tipo assim, parecia que eu tava com um homem, né, sentado, né, não sei se era namorado, se era amigo, se era o que era, não sei. E esse homem, né, com um olhar, tipo, reprovando, ou não sei o que ele passava naquela mensagem, mas era um olhar muito interessante. Passou. E depois vieram outras mensagens falando sobre olhar, porque não sei o que você tem um olhar assim. Aí vinha outro, falava do seu olhar, não sei mais o que. E aquelas mensagens, umas mensagens até mais ou menos bonitas, né? As que não era bonita eu deixava pra lá, ou tinha alguma coisa eu descartava. E aí até que veio uma outra cena, veio um homem assim, bem interessante também, né, e uma mulher, e esse homem olhava, né, de uma forma tão interessante, eu falei, Senhor, né, e aí depois eu acho que se repetiu. Quando repetiu, eu fiquei preocupada. Eu falei, meu Deus, lá vem mais um para perturbar meu juízo, né? Eu não vou ficar de maneira nenhuma, né? Porque esse homem me perturbando, falando de olhar, né? Fiquei preocupada com aquilo ali. E aí eu peguei e mandei, né? E perguntei, fulano, se é você? Assim, pelo que eu entendi, parecia que era, né? E eu fiquei mais despreocupada, né? Eu falei, meu Deus, pelo menos é menos um, né? Que tá me perturbando aqui, porque a gente não sabe, né? Que até então parecia uma pessoa misteriosa, né? Que tava ali com aquele jogo de olhar, né? E aí eu fico preocupada, né? Porque, sinceramente, assim, a minha opinião né? A minha opinião é o seguinte. A minha opinião é o seguinte, se tem alguém interessante, muito interessante olhando para você, e se essa pessoa não é, né? Não, eu vou falar assim, parceiro, né? Se não é um namorado, se não é o seu esposo, né? Não retribua não. Não retribua não, porque isso é perigoso. E tem gente que ele tem, né? Ele tem uma lábia boa. Ele tem, né, uma conquista boa, não vou falar, não sei, eu acho que não acho as palavras certas, né, sabe conquistar bem, né, e eu sinceramente, assim, assim, o que eu entendi que era a pessoa, então eu descansei, porque o negócio estava ficando meio estranho, eu falei, Senhor, tenha misericórdia, mais um para perturbar minha cabeça, né, e aí eu teria que fazer igual ligeirinho, né. Então, era um jogo vou falar assim, um jogo de sedução bem legal, bem interessante. Falei, Jesus, tenha misericórdia, né? Mas parece que era a pessoa, não sei, né? E aí, por isso que eu estou aqui trazendo, né? Um dos motivos de eu estar trazendo, né? Essa mensagem para a gente tomar cuidado com o que a gente vê, né? Uma coisa é você olhar. Outra coisa, né, você olhar, mas olhar com outro interesse, né? Inclusive, eu até voltei para me poder ver, né, um outro vídeo, né, porque é um outro vídeo que eu fiquei mais preocupada ainda, mas depois eu fui ver, depois que eu voltei para ver, aí que eu fiquei mais despreocupada, porque eu vi que o vídeo era assim, né? Era algo que estava um seduzindo o outro, inclusive, mas de novo, né? Questão do olhar, muito interessante, né? Que agora que eu tô me ligando, porque era uma mesa, né? Na mesa, lá no final, tinha uma pessoa sentada, um homem, né? No outro tinha um outro homem, depois tinha uma mulher, né? E tinha uma mulher em pé que chegou junto com um homem de óculos. E esse homem de óculos mandava afastar, a mulher assim, afastar, né?
Uma mulher chega um pouquinho mais para lá, para essa outra mulher sentar. Então, essa mulher que estava em pé, ela olhou lá pro final, pro homem, né? Olhou, queria olhar assim, deu uma paradinha. E o homem com um olhar muito bonito, né? Foi bem rápido, né? E ele pegou e olhou também para ela, né? Só que aí, o que acontece? Quando eu voltei lá para ver esse vídeo, eu peguei e fiquei, né? O tempo todo voltando para eu poder entender, porque eu, sinceramente, eu vi isso de noite, eu fiquei preocupada. Eu fiquei o tempo todo perguntando, Senhor, me fala o que tem a ver com esse vídeo, se vídeo tem alguma coisa, né? E eu fiquei preocupada, mas acho que no final não tinha nada. Eu fiquei tão preocupada que eu voltei várias vezes para poder entender, e não tinha nada, mas como eu não tinha entendido de madrugada, eu queria entender, ver se tinha alguma coisa a mais. E aí eu acho que eu fui, não sei se eu fui, não fui nos comentários não. Aí eu fui na descrição, não gosto de ler descrição, porque a descrição é meio perigosa, né? Não gosto de ver a descrição. Aí na descrição, só um momento. Na descrição diz assim: os melhores momentos são capturados, né? E aí, para mim, o melhor momento ali realmente, né? Foi um olhando para o outro, né? E aí tem toda uma história embaixo, né? Que, na verdade, aquela história ali, nem todo mundo está preocupado com isso, né? Que às vezes tem pessoas assim, que elas passam por várias decepções, né? É por isso que, assim, eu tô solteira praticamente 4 anos, né? Eu, sinceramente, eu posso dizer com quantos que eu já fiquei. E aparece, como eu falei, várias pessoas, né? Interessantes, né? Várias pessoas assim, mas só que eu, sinceramente, eu não tenho mais intenção de ficar pulando de um lugar para o outro, não, né? Eu tive uma experiência muito terrível depois desses 4 anos, né? E teve uma, assim, tem uma aí que tá, não sei nem como é que tá mais, né? Não sei, acho que 3 já foi, mas assim, não é que tem pessoas ruins, não é isso não, tem pessoas muito legais, né? Mas é aquela história, se a gente ficar, hoje ficar com um, amanhã ficar com outro, amanhã ficar com outro, amanhã ficar com outro, né? Vai ficar arrumando problema, né? A verdade é essa. E aí a história que eu li, né, na descrição ali, é que os dois tiveram problemas, né? E ali os dois estavam se conhecendo, né? E aí tem toda uma história, que eu não sei qual a história total, mas deu para dizer, deu para entender que um tá conhecendo o outro, né? E os dois tiveram histórias, né, complicadas, né? E aí é um desenrolar de história que eu não sei qual é, mas parece que, né, uma história legal, né? Então, mas também, né, foi a questão do olhar ali. Mas eu não sei, sinceramente, assim, eu achei muito interessante essa história, né? Como eu falei, que eu fiquei, já tem uns 3 dias, né? Tem essa história aí na questão do olhar, né? Que eu fiquei bem preocupada, eu sinceramente, como eu falei, se não for seu parceiro, não retribua não, porque é complicado, né? E nós não estamos podendo, né, dar brecha para Satanás. Eu, pelo menos, eu não quero, porque eu sei que ele é sujo, ele é maligno, ele veio para matar, roubar e destruir. A verdade é essa, né? Como Davi. Davi entrou, assim, coisas terríveis na vida de Davi por causa disso, né? Que além dele adulterar, ele matou, né? E adulterou com, né, com a mulher dos outros, né? E aí o que acontece? A gente, tudo começa no olhar, né? A verdade é essa, principalmente agora na internet, né? Tem muitas pessoas interessantes na internet. Se você quiser, você não fica sozinho. A verdade é essa. Todo dia você tem uma pessoa para ficar com você. É todo dia. Agora, para que isso? A verdade é essa, que no final todo mundo fica na solidão. Ou então você vai arrumar problema, né? A verdade é essa, né? Tem uma pessoa atrás da outra, muito interessante, né? E não tô falando, como eu falei, não é, são pessoas ruins, mas a gente não pode ficar hoje amanhã com o outro, amanhã hoje com um, amanhã com o outro, né? A gente não pode. Inclusive, até apareceu, quando eu fui ver esse vídeo, né? Eu queria confirmar essa questão do olhar, como eu falei, tudo é como você olha, né? A gente tem que tomar cuidado. E eu até encontrei, né, um vídeo pelo caminho. Eu falei assim, gente, eu não conheço essa pessoa. Era um homem, né, mais ou menos da minha idade, não sei, de repente é mais novo, né, que não dá para saber. Então, era um homem. Eu falei assim, olha, aí eu falei assim, o que houve aqui, tá, esse homem tá aqui? Eu nunca vi esse homem, né, que eu conheço as pessoas que aparecem lá, né, eu não conheço, né. Aí eu peguei e fui ver
fui ver, tava lá fazendo um discurso, isso, aquilo, outro, parecia ser algo muito sério, né? Falei, nunca vi, vou lá ver nos comentários, que eu falei assim, eu poderia ir lá no perfil dele, mas eu não vou, para depois não falar que eu tô interessada, né? Porque só de eu olhar já tô interessada, então, que eu já estou olhando, né? Só de eu olhar já estou interessada, então eu vou lá no comentário. Eu fui no comentário, todo mundo tá falando assim, porque é assim, não sei o quê, mudança, mesmo coisa assim, né? Eu tava falando de um lugar, né? Não sei se é cidade, se é país, que não, eu de geografia eu sou muito ruim, né? E porque isso aqui, não sei o quê, né? E aí eu peguei e saí, fui embora, depois encontrei outros vídeos dele também, né? E aí eu notei algumas coisas diferentes, mas também não tô nem aí, segui em frente, né? Fui ver esses vídeos aí esse vídeo que eu tô comentando com você, né? Porque é aquela história, toda vez que eu entro, né? Ou eu tô traindo ou alguém traiu, né? Porque a verdade é essa, o inimigo é assim, ele luta com você para você sair com vários ou com mais um, né? Só que como eles não conseguem, eles inventam, né? Só que graças a Deus, como eu falei, o pecado de Davi não foi escondido, mas a verdade também Deus não esconde, né? A verdade é essa, que se eu pecar, como eu falei, tanto que lá na história de Davi, nessa história de Davi, o próprio Deus falou que todo Israel ia saber, que não ia, aquilo ali não ia ficar escondido. Deus falou, todo mundo ia saber. Você acha que Deus vai manter o seu pecado escondido? Você acha que se eu pecar, meu pecado vai ficar escondido? Não vai, meu amado, não vai, não adianta você querer esconder, né? Quantas pessoas aí que ficam saindo com um, com outro, com um, com outro, né? E aí eu vou falar algo aqui interessante, sabe? Eu não sei, eu não posso dizer, como eu falei com vocês, o que eu falo aqui não é mentira, pode ser engano, que às vezes a gente se engana, entendeu? Mas a verdade é o seguinte, quando a primeira vez que Deus mandou eu trazer a mensagem, eu estava numa situação meio complicada, né? Como eu já falei com vocês, a questão que eu falei sobre a friagem entre o casal, isso, aquilo, outro, né? Mas a gente é assim, pelo menos eu sou assim, não sei se todo mundo é assim. Quando a pessoa não está presente, principalmente na internet, eu sinto. Eu sinto porque eu não consigo, né, sentir a pessoa ali naquele lugar. Eu sinto. Mas aí eu tive algo que me chamou a atenção e eu não sei se aquilo ali foi verdade. Mas depois, assim, a minha visão mudou, porque eu passei algumas horas, né, em horas diferentes, que eu senti que a pessoa parecia que não estava. Estavam os vídeos, mas parecia que a pessoa não estava, né? E eu senti aquela friagem, né? Falei, Senhor, mas nossa, como eu não, assim, era como se eu não estava sentindo nada, eu só estava vendo vídeo. Falei, gente, mas a pessoa, não sei o que está acontecendo, né? E aí eu fiquei perguntando a Deus, o que está acontecendo, meu Senhor? Eu não estou sentindo, né? Não estou sentindo a pessoa, né? Eu não sei realmente o que estava acontecendo, sinceramente eu não sei. Eu não sei se a pessoa só mandou os vídeos, não estava, né? Que é o mais certo, que não é possível, que não estava sentindo a pessoa, né? Ou a pessoa estava com aquela história semipresencial, né? Uma hora estava e a hora não estava. Eu não sei o que estava acontecendo, mas eu fiquei algumas horas, né? Em momentos diferentes, né? Tanto noite como manhã, sentindo isso. E eu falava com o Senhor, tem alguma coisa errada, porque eu não sei porquê, eu não estou sentindo, e eu não sabia porquê, né? Até depois que eu entendi, né? Algumas coisas no ar, que eu também, como eu falei, eu entro e saio do ambiente, eu nunca sei o que está acontecendo. Se a pessoa fala alguma coisa, eu não sei, porque a pessoa, infelizmente, não sei o que acontece, né? A pessoa não fala comigo, não tem aquela conversa, não, você fez isso, você fez isso, fulano, não tem. Ou fulano, tô indo, tô voltando, ou assim, é muito raro, né? Então, ou se estiver brigando, também não sei, se ele deve falar pros outros, que pra mim mesmo não fala, né? Se foi embora. Então, eu sei por cima. Então, uma hora eu tô traindo, outra hora é a pessoa, né? É assim que funciona. Então, eu não sei, sinceramente, porque eu entro e saio, eu faço o que eu tenho que fazer e saio, né? Porque eu não fico ali procurando, sabe? Como eu falei, eu não sou de ficar procurando, é muito raro eu procurar, né? Saber o que está acontecendo. A não ser quando eu estou conhecendo a pessoa, que eu procuro alguma coisa, né? Sobre a pessoa. Agora, procurar saber o que a pessoa está fazendo, é muito raro eu fazer isso, né? E Deus é testemunha.
né? Então, não tem como eu pegar e ficar toda vez pesquisando, ou indo até cada pessoa, falar assim, né? Saber o que realmente está acontecendo. Eu não faço isso, nem gosto. Se eu puder, eu nem vou. A verdade é essa. Então, eu não sei o que aconteceu. Eu só sei que eu senti, né, aquela friagem. É como se a pessoa não estivesse lá. Mas até agora eu tenho dúvida, né? Se a pessoa estava, se a pessoa não estava, ou estava de vez em quando. Não sei dizer. Eu não sei. Mas pelo jeito eu acho que não estava, né? Então foi aí que eu, né? O Senhor mandou eu trazer a mensagem. Então, aí eu fiquei pensando, se a pessoa, né? Se eu não sentir a pessoa ali, é porque provavelmente eu não sei, não posso dizer, não estou julgando. Eu vou dar um exemplo agora, né? A verdade tem que ser dita, estou dando um exemplo. Vamos supor que essa pessoa não estava ali. Se a pessoa não estava ali, ela poderia estar com outra pessoa, né? E se ele estava com outra pessoa, a presença dela, diz que é uma áurea, não, é áurea? Não sei, é tipo uma força, né? A presença da gente, né? Tem algo assim, eu não sei dizer. Então, vamos supor a presença, vou botar a presença. Então, a presença da pessoa estava em outro lugar, vamos supor, né? Não estou falando que estava, não estou aqui para julgar ninguém. Então, essa presença dele, vamos supor que estava na presença de outra pessoa, e essa pessoa estava na presença dele. Só que a verdade é o seguinte, como eu falei, né? Tem muitas pessoas que por elas fazer coisas que não devem fazer, né? Inclusive se eu fizer também, eu atraio esse tipo de coisa. Tem pessoas que elas são endemoniadas. E quando você se envolve com pessoas endemoniadas, você também, aquele demônio passa para você. Se você faz, né, ao vivo, faz de verdade, né, você pega tanto doença como você pega os demônios. Se você faz para a internet, os demônios também te acompanham. Essa é a verdade. Então, por isso que tem, às vezes tem pessoas que estão aí com o emocional abalado, tem gente que está com a vida destruída, né, com o emocional destruído. Tem pessoas aí que às vezes reclamam porque não consegue acertar uma pessoa certa. Hoje está com um, amanhã está com outro. Tem pessoas aí que, se for contar quantas pessoas ele já ficou em um ano, se bobear, né? Se fizer uma fila, meu filho, né? Depois não vai poder reclamar que a vida tá boa, porque cada pessoa, ela carrega uma história, né? Cada pessoa, ela tem o seu peso, tanto bom quanto ruim. Essa é a verdade. Agora, tem gente que prefere, né? Não consegue ficar sem ter uma aventura, né? Então, né? Depois não pode reclamar também do preço, porque tudo tem um preço. Como Davi, né? Davi, ele gostou da aventura, né? Olhou assim, aí eu sou rei, né? Mandou buscar lá, mulher linda, maravilhosa. Ele não quis saber se era casado ou não, foi lá, teve aventura com ela, né? E depois pagou o preço, né? Pagou o preço, a verdade é essa. Depois ele pagou o preço. Então é o que eu falei, né? As pessoas, elas se deixam levar por qualquer olhar, né? Qualquer olhar. E vou te falar, assim, na internet o que passa de gente não tá no gibi, né? E como eu falei, é gente, né, bonita, não é gente feia não, é gente bonito, né? Então, só que com essa história, né, ela tem pessoas que têm todo um charme. E, sinceramente, eu fico preocupada. Como eu falei, eu logo já chego pedindo socorro, porque, meu amado, eu não quero pagar para ver, né? A verdade é essa. Como eu falei, né, das jogadas de olho, né, e das palavras bonitas que chegaram até mim, que eu não sei de quem foi, né? Eu desconfio, até porque não tive muita certeza, mas assim, pareceu que era a pessoa, fiquei mais tranquila, mas eu já estava né, já regalei o olho, falei, Senhor, Jesus me socorra aqui, né, que a verdade é isso, é assim que eu faço, né, mas tem pessoas que, meu filho, passou perto dele, olhou, né, deu uma piscadinha de olho e foi atrás, vai correndo atrás, não quer nem saber, né? É igual uma vez eu vi um vídeo que, se realmente o mundo espiritual mostrasse, né, o que tá por trás de tanta aparência bonita, meu filho, você não ia nunca correr atrás, não ia. Passou, você deixava aí, né? Passou, você deixava aí, mas tem gente que, né, passou, ele vai atrás, a pessoa vai atrás, ou ela, né, vai atrás, né? E aí, nessa história de vai atrás, a gente vai, mas quebra a cara, né? A verdade é essa, né? Porque, assim, uma coisa, não, poxa, você tá sozinha, você não tá com ninguém, né? Aí todo mundo falando, não, parece uma pessoa boa, isso, aquilo, outro, aí a gente vai e tenta. Mas passou qualquer um, a gente vai? Não, não é bem assim que funciona, não.
né? E mesmo assim a gente tem que ver se pode ou não, se deve ou não, porque as experiências que eu já tive de vida, hoje em dia a gente tem que ter mais cautela, né? A gente tem que tomar cuidado. Essa é a verdade, porque como eu falei, a palavra também é para mim, né? Então, não é todo mundo que a gente vai atrás, não. Não é todo mundo, não. Principalmente para transar, não vai não, cara. Não vai não, menina, cuidado, né? Cuidado. Eu sei que eu tô falando umas palavras que eu já me falava pra não falar, mas quando eu vi já falei que eu não tenho uma palavra muito doce, não. E aí a pessoa, né, passou, piscou, já vai atrás, né? Jogou um charme, né? Porque vou te falar, o pessoal sabe jogar um charme. E cada charme diferente que a gente corre para trás da cruz, né? A verdade é essa. Mas assim, o que acontece? Tem muitas pessoas, né, que não conhecem a palavra, né? E viveu nessa vida, né, muitos anos, né? Então é complicado mesmo. Eu entendo a pessoa conseguir, né, se desviar desse tipo de coisa, né? Eu entendo. Tem hora que a pessoa fala assim, poxa, mas perdoou. Ou... Não, às vezes eu entendo. Entendeu? Porque eu também vivo na pele. Então eu fico o tempo todo chamando Jesus. Então a gente acaba entendendo. Porém, se a gente não tomar uma posição, meu filho, a gente vai o tempo todo, né? O tempo todo. Ou então a gente vai cair. Porque como eu coloquei que tá no tema aqui, né? Que Davi caiu, né? Por causa do olhar, ele acabou caindo, né? Viu, achou interessante, era lindo, mas era a mulher dos outros. Ele mesmo mandou buscar. Tem pessoas que ele mesmo busca, né? Tem pessoas que ele mesmo busca, não precisa ninguém mandar. Que às vezes a gente fica até tentando defender. Principalmente eu tenho essa mania. As pessoas falam que eu quero, né, defender as pessoas, né? Só mostra coisa boa. Eu fico, não, é porque o inimigo, né? O inimigo botou na frente dele, a pessoa que foi lá. Não, a pessoa mesmo manda buscar, né? A pessoa mesmo manda mensagem. Diz aqui na palavra que ele mandou mensageiro, né? Mandou mensageiro lá, mandou buscar ela. Foi ele, foi a pessoa que busca. Depois reclama da vida, não reclame não, filho. Quando as consequências bater, não adianta você reclamar, foi eu que fui buscar, né? Uma coisa é o inimigo mandar a tentação, outra coisa é você ir buscar. Se você foi buscar, filho, né? Não adianta chorar. Essa é a verdade. Não adianta você chorar se você for buscar. Davi foi buscar, foi ele que foi. Não foi a tentação que bateu na porta dele. E se tivesse batido, também a culpa seria dele. A culpa também seria dele porque ele caiu porque ele quis. Mas aí ele fez, foi ele que foi buscar. Ele viu, né? O olhar dele viu, foi lá, olhou, mandou buscar. Então, como eu falei, as pessoas só estão olhando e estão indo atrás, entendeu? Mas nós estamos aqui para julgar, né? Mas que a gente sabe, como eu falei, tem gente que já vive assim há muito tempo, né, na internet, né? Fica com um, fica com outro, fica com um, fica com outro, né? E não tem aquela vida direitinho, né? E às vezes quer até ter, mas não tem porque já está acostumado a viver numa vida, né? Não certa, mas para ele prazerosa, né? Não consegue, né? Ficar quieto, né? Porque ficar quieto ou fazer aquilo que tem que ser feito, né? Porque Davi era para estar na guerra. Não era para estar ali, né? Ocioso, né? Não era para estar ali buscando a mulher dos outros, ele era para estar na guerra, né? Como nós estamos em guerra, né? Nós estamos em guerra, não estamos aqui para ficar buscando aventura, né? E a questão de vídeos também, né? Como eu falei, pode ser a pessoa ou pode não ser, né? Tem muitas pessoas que se passam por uma pessoa e às vezes não é, né? Mas como eu falei, pode ser engano meu, mas não estou mentindo. Essa é a verdade, né? E é como eu falei também, aquela história, né? Que eu entro e saio, né? E sempre tem uma história, né? E aquela história também, né? Cada pessoa tem uma visão, né? A pessoa olha pra você, já falando de olho. Ela fala, nossa, a pessoa é assim, 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 assim. Já tira as suas próprias conclusões, né? Inclusive, eu tava vendo um post, né? Uma pessoa postou e falou assim, tem muitas pessoas que ela, né? Que ela olha pra você, é mais ou menos isso, né? Elas têm, deixa as pessoas, né? Achar o que quiser de você, né? O importante é a sua essência. E é assim que eu penso, né? Porque cada pessoa tem uma visão, né? De você, mas quem você é realmente, só você e Deus sabe. E às vezes nem você sabe, né? Mas Deus sabe quem você é, né? Quem testemunhou de Jó, né? Foi o próprio, né? Foi o próprio Deus. Viste, né? Mais ou menos isso, o meu servo Jó.
né? E ali Deus falou muitas coisas, né? Porque o Senhor tá com o olho, né? Ele olha para todos na terra, né? Tanto o justo quanto o ímpio, e sabe das obras de cada um, né? Essa é a verdade, né? Então, que a gente venha tomar cuidado, né, com aquilo que a gente anda vendo, porque o olho, vou te falar, o olho é meio complicado, né? E que a gente esteja com um olhar mais puro, um olhar mais santo. Não importa, né, que o inimigo fale, né? E a gente também tomar cuidado também, né, com o olhar das pessoas na gente, porque o olhar também influencia. Inclusive as pessoas falam, né, que tem aquela história do olho grande. Para mim, o olho grande realmente existe, né? E aquela história, né? A gente tem que tomar cuidado, né, com o olhar das pessoas, né, com o olhar. Inclusive, eu tenho até um testemunho, né, que no meu sonho, né, eu sonhei que o próprio demônio, né, escondido, disfarçadamente, de longe, olhava para dentro da minha casa, né, olhava disfarçadamente. E por causa daquele olhar, uma pessoa dentro da minha casa ficou perturbada, só por causa do olhar, né? E eu perguntei para a pessoa assim, filha, você, ô, fulano, você tá em pecado, né? Que eu sempre pergunto, a primeira coisa é isso, né? Que a gente em pecado é uma tristeza, não pode. Não, não estou não. Então, no caso, era o próprio demônio mesmo. Com o olhar dele, ele perturbava a pessoa de longe, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com essa história de olhar, né? Não retribua. Quando olhar, olha, mas olha, né? Olha com um olhar normal. Né? Por mais que as pessoas falem, olhou com isso, não tem intenção, deixa as pessoas falar, não importa não. O importante é o que como você está olhando, né? E se você acha que você está olhando para uma coisa, está te dando interesse, cai fora. E se a pessoa está olhando para você com interesse, cai fora. Entendeu? É assim que eu faço, eu caio no mundo, né? Porque eu não sou perfeita, né? Perfeito é Deus.